Olá, tudo bom? Estou aqui agora gravando esse vídeo para vocês, para a gente conversar um pouco sobre a memória da criança e o que muda com a idade. Vamos lá entender um pouquinho esse processo? Vamos ver se vai essa apresentação. Eu acostumei muito com esse formato de da gente colocar alguma coisa numa telinha aqui do lado. Acho que me organiza bastante e talvez facilite para quem esteja vendo, né? Então, olha, a gente tem que entender primeiro que a memória ela é tida ultimamente pelos estudiosos como um sistema com vários componentes. E nesse sistema, que tem vários componentes, a gente pode entender que tem vários tipos de memória. Nós vamos falar aqui sobre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, resumidamente. Então, assim, a memória de curto prazo essas duas memórias são as memórias mais conhecidas, e a gente sabe que a memória de curto prazo é aquela memória que nós primeiro mantemos aqui na cabeça. Ela é curta, ou seja, a informação que está aqui ela pode ir embora muito rapidamente e ela é bem limitada. A gente pode fazer até uma comparação dessa memória com uma capacidade de um computador. Toda vez que a gente compra um computador, ele vem com uma quantidade determinada de memória. E essa quantidade, ela tem. Bom, como ela é determinada, ela tem limite, né? E se a gente sobrecarrega, vai ter uma hora que o computador vai nos dizer: ó, não tem mais espaço. Acabou. O meu celular, ó, a gente que tem, né? Hoje em dia os celulares eles são computadores de mão, por isso que eles têm esse valor tão elevado. E também não é só por isso, né? Também pelo desejo. Todo mundo deseja ter um celular. E ele também tem uma quantidade de memória. E o meu celular vive me lembrando disso, que a memória dele está com a capacidade já no limite. Então eu vivo tendo que apagar coisas para dar conta de continuar usando. Assim é a nossa cabeça, né? Assim é a nossa memória de curto prazo, ela é limitada. Então a gente consegue guardar uma quantidade finita de elementos aqui de itens que seja aqui na nossa memória, e esses itens eles podem ser trabalhados se a gente usar eles, né? Por exemplo, um número de telefone ou uma conta de matemática em que a gente tem que manter algumas informações na memória, fazer uma operação ali com ele, seja subtração, adição, independe, e aí a gente vai conseguir um resultado com aquilo. Isso é uma operacionalização da memória de trabalho, a gente pode pensar dessa forma, e a isso a gente chama de memória, quer dizer, isso é uma operação da memória de curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho. Ela é muito curtinha. Então, se a gente sobrecarrega, a gente não dá conta de fazer a operação. Vamos supor que a gente queira decorar 10 números. Vai ser muito difícil da gente conseguir decorar esses 10 números, porque a capacidade da nossa memória de trabalho é inferior a 10 itens. Então, a gente tem. Um adulto tem condições de memorizar, em média, 8 itens. Por isso que o número de telefone ele tinha 8 itens. E agora, como foi acrescentado mais um, né, em muitos estados brasileiros, a gente geralmente fala esse item separado, e aí depois fala os outros itens, geralmente separando de 4 em 4, fica mais fácil de quando a gente separa em 4, é como se a gente tivesse 2 itens apenas. A gente lembra deles como 2 conjuntos de 4 elementos, e mais esse novo número que está na frente, que antigamente era só 9, mas que agora já existem outros números também. Então, é só para dizer que o quanto é limitada essa memória de curto prazo. A memória de longo prazo é a retenção dessa memória de curto prazo. Então, se é uma informação que é relevante para a gente, que a gente precisa guardar, ela vai ser capturada ou depositada pela memória de longo prazo, e aí essa memória de longo prazo ela é ilimitada.
o quanto de informação a gente colocar, ela aguenta guardar. Mas para essa informação virar uma memória de longo prazo, é semelhante àquelas questões relacionadas à atenção. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, precisa ser uma memória ou de forte apelo emocional, então tem que estar associada com uma emoção que pode ser positiva ou não positiva. Pode ser também facilita para guardar essa memória e para ela virar uma memória de longo prazo, se for alguma coisa que a gente queira muito, então que esteja relacionada com a nossa motivação, ou que seja algo que a gente repete muito. E aí a gente faz um caminho bem constituído, bem robusto, bem forte no nosso cérebro, e aquela informação vai ser transformada numa memória de longo prazo. É por isso que geralmente quando nós temos, por exemplo, as pessoas são idosas, elas têm mais facilidade de retomar eventos que aconteceram mais no início da vida dela, na juventude, na infância, porque essas memórias estão bem sólidas, tá bem constituídas dentro da cabeça delas. E também é o caso de quando existem comprometimentos do tipo, por exemplo, uma doença de Alzheimer, em que a pessoa vai perdendo as memórias, e geralmente elas perdem as memórias que são mais recentes, porque essas memórias mais recentes, elas não são tão fortes, e elas estão, eu não sei se a gente pode dizer assim, mas só para exemplo só para exemplificação mesmo, é como se elas estivessem mais por cima. É que assim, o corpinho do neurônio, desse monte de célula que constitui, que forma o nosso cérebro, quanto mais a gente visita aquela memória, mais ele vai ficar forte. Então, quando a gente tem a memória lá da infância, lá da juventude, aquela memória foi tantas vezes visitadas que ela é forte. Então, ela vai ser. Ou, assim, memórias muito significativas, que às vezes é da vida adulta, por exemplo, o nascimento de um filho, o casamento, alguma situação muito importante para a vida da pessoa, ela se torna também uma memória forte. E aí ela vai ser das últimas memórias a ser perdidas. Às vezes a pessoa está já assim no fim, com um processo bem avançado por exemplo, de Alzheimer, e, e ela não lembra mais de um monte de coisa, mas ela tem algumas sensações relacionadas a algumas situações, porque aquela memória da sensação de alguma situação que ela viveu, por exemplo, às vezes ela já tem muitos períodos que ela não lembra nem dos familiares, e aí acontece uma música, ela ouve uma música, ela volta para a consciência. Então, são memórias também muito fortes ligadas à sensação que gerou emoções fortes, e aí isso foi guardado. É importante também dizer que a memória, ela sempre, ou todos esses sistemas que compõem a memória, elas são sempre ampliadas, ou eles são sempre ampliados de acordo com a idade. Há um aumento também com a idade da eficiência do processamento da informação. Então, quanto mais a criança vai crescendo, melhor ela vai ficando para processar toda a informação que ela recebe. E assim ela guarda melhor na cabecinha dela. É claro que alguns processos facilitam bastante esse aumento de eficiência de processamento, que é mesmo o caso de guardar informações. E um deles, o que é relacionado, mais diretamente relacionado com essa eficiência, é a automaticidade. Então, você tornar coisas automáticas. Isso geralmente vem com a prática. Então, se ela exercitar muito por exemplo, dirigir. De crianças não dirigem, né? Mas vamos falar de adulto aqui. A gente começa a dirigir, esse processo não é nada automático, consome muito da nossa operação mental, do nosso pensamento, da nossa concentração, atenção, tudo, né? A gente fica todo voltado para aquele processo que no início é bem complexo. E aí, conforme a gente vai praticando, aquilo vai ficando automático no sentido de que virou uma memória de longo prazo, ela está bem firme ali. E a gente já não precisa mais pensar tanto para executar aquilo. Para a criança, a gente pode pensar, por exemplo, em andar de bicicleta.
inicialmente é muito difícil para ela, ela precisa ficar muito atenta. E qualquer distração faz com que ela perca o equilíbrio, quando ela já consegue ter algum equilíbrio. E aí, com o tempo, ela vai adquirindo essa habilidade e ela vai andar em qualquer bicicleta que entregar para ela a hora que ela tiver tornado esse processo automático. Vou passar aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho de como esses processos de memória, ou esses processos que facilitam a memória, eles vão sendo modificados ou ampliados, eles ganham qualidade e também quantidade ao longo da infância. Eu vou pensar aqui em infância, mas a gente pode pensar que ao longo da vida a gente vai se tornando melhor em tudo, inclusive na memória. Então, olha, os bebês, as pesquisas já provaram que eles têm algumas potencialidades em relação à memória. Então, olha, bebês já recém-nascido eles geralmente se assustam com facilidade. Quem já teve filho ou já vivenciou, né, essa primeira etapa da vida, né, quando o bebezinho é bem bebezinho mesmo, que ele acabou de nascer ou tem poucos meses de vida, a gente nota que se, por exemplo, acontecer um barulho alto perto dele, ou um barulho estranho, ele vai ter ou um reflexo de sobressalto, ele vai se assustar, ou ele pode chorar, ele assusta e chora, ou estranha, né, e chora, tudo mais. Só que se esse estímulo ele vai ouvindo várias vezes, vamos supor um barulho, uma batida, e é uma batida de porta. A porta bateu uma vez, ele assustou. Bateu duas vezes, ele assustou. Bateu três vezes, assustou. Ah, bate sempre. Aí ele não assusta mais, acostumou. Então ele habitua com esse estímulo. E se passou um tempinho, ele escuta de novo o mesmo estímulo, o mesmo barulho da porta batendo, ele provavelmente não vai se assustar. Por quê? Porque ele já construiu uma memória daquele barulho e ele sabe que é um barulho familiar, ele não se assusta mais. Isso não é consciente, é algo que o cérebro aprende pela prática também. Aí acontece, por exemplo, dele ouvir um outro barulho que pode ser, sei lá, de repente um objeto caindo e fazendo, por exemplo, um prato caiu no chão e quebrou, fez um barulho forte, alto. Aí é um estímulo que também é um barulho forte, mas é diferente da porta. Ou é uma outra porta batendo. Ele está numa outra casa e a porta bate. Não é exatamente igual. E aí ele se assusta novamente. Então, isso, de alguma forma, o cérebro entende que é um processo, é uma situação um pouco diferente e ele vai se assustar. Então, a gente sabe que, de alguma forma, a cabecinha dele ali reconhece que tem alguns estímulos que ele já memorizou e outros que ele nunca ouviu, e aquilo vai dar alguma sensação, às vezes, não muito agradável para o bebê. Com 3 meses de idade, por exemplo, tem umas pesquisas que mostram, tem até seriado no Netflix que mostra experimentos com bebês nessa faixa etária, até um pouquinho mais velho, mas tem algumas pesquisas que mostram os bebês interagindo com esses móveis de berço, e quando eles veem um objeto muito colorido e que se mexe um pouco na frente deles, eles ficam todos agitados, né? Então mexe mãozinha, bracinho, perninha, fica tentando chutar. E aí a pesquisa era a seguinte: a pesquisadora observava esse bebê olhando para esse móvel durante 3 minutos. E aí depois, esse móvel era, de alguma forma, era amarrado na perninha dele. E ela observava mais um tempo para ver a quantidade de vezes que ele chutava e comparava quando estava amarrado e quando o móvel estava amarrado na perninha dele e quando não estava. E aí ela descobriu que ele aprende que ele pode mexer, ele pode provocar alguma ação no móvel. E aí ele chuta mais. Então, por volta de 6, 7 minutos, ele aumenta assim bastante esse movimento de chute para conseguir mexer bastante o móvel e ficar bem interessante para ele. Acontece que daí, nesses bebês de 3 meses, ela testou depois de uma semana. E os bebês lembraram disso. Então, eles, assim que era amarrado o móvel na perninha deles, eles começaram a mexer bastante a perna, porque eles lembravam que se eles mexessem as pernas, o móvel mexeria também.
Elas testaram também, essas pesquisadoras, com bebês de 2 meses, e aí o efeito foi de 2 dias. Então, um bebê de 2 meses tem capacidade de guardar uma memória. Essa memória é relacionada a um evento simples, mas que para ele é um evento complexo de ser executado, né, para um bebê de 2 meses de idade. Ele lembrou por 2 dias, e um bebê de 6 meses lembrou por 2 semanas. Então, a gente já vê que nos bebês já há uma memória que vem de um aprendizado. Então, ele aprende uma coisa e ele guarda aquela memória. As crianças pré-escolares, é claro, elas já cresceram um pouco, elas já falam, então a aquisição da fala, da linguagem, traz uma série de. E também de amadurecimento do pensamento, da inteligência, né? E tudo mais, faz com que ela já tenha mais recursos para utilizar todos esses componentes da memória, ou todos esses facilitadores que nos ajudam a guardar coisas. Só que assim, as crianças de 2 e 3 anos, elas têm uma memória que é muito sugestionável. O que significa? Se um adulto ficar fazendo perguntas sobre um evento para essa criança, ele pode direcionar o relato dela em relação a esses eventos. Então, se a criança está contando alguma coisa, o ideal é que a gente deixe que ela conte naturalmente, deixe ela fazer o relato espontâneo dessa situação. Especialmente se isso estiver ligado, por exemplo, a uma situação em que aconteceu uma briga de crianças, sei lá, alguma coisa mais séria, né? De repente suspeita de alguma coisa mais séria. O ideal é que você incentive a criança a relatar aquilo do jeitinho que ela consegue. Porque ela não sabe, nessa idade, ou ela tem pouca habilidade de monitorar da onde veio a informação que ela está dizendo, se veio da cabecinha dela ou se veio da cabecinha do outro. Então acaba que vira tudo um bololô só, e dependendo do jeito com que você direcione esse relato, ela vai contar coisas que não aconteceu. Elas têm algumas estratégias para memorizar coisas, mas elas precisam estar ligadas a tarefas bem simples, e uma dessas estratégias é a repetição. Então, se a gente esconder um brinquedo, por exemplo, ela está sentada no chão da sala e a gente esconde um brinquedinho atrás do sofá. Se a gente fizer isso, e aí depois pedir para ela dizer onde está o brinquedo dali um tempo, ela vai ficar, durante esse tempo, dizendo que tem um brinquedo ali, ou olhando, ou apontando, ou lá, o brinquedo. Isso é entendido como uma forma de repetir. Mas veja que a tarefa é bem simples. Isso vai ser ampliado ao longo da infância. Também, né, nesse período de 2 e 3 anos, elas já fazem uma outra estratégia que é também chamado de ensaio. Pode ser um ensaio mental, o que é mais difícil para elas. Geralmente, o que é mais fácil é o ensaio de movimento, que, por exemplo, é relacionado à dança, a movimentos corporais. Mas elas têm algumas habilidades que não são muito consistentes para, por exemplo, fazer algum ensaio mental. E o vocal, se a criança tiver uma boa fala, se ela se comunicar bem pela fala, ela também tem bastante condição de fazer ensaios vocais, no sentido de tentar, a gente olha para a criança e parece que ela está tentando fazer o que a gente está falando, ou se é uma tarefa de memória mesmo, que o ensaio é relacionado à memória, ela fica com a boquinha, parece que está repetindo. Mas isso é pouco consistente, né, nessas crianças dessa idade. Elas não têm muitas habilidades. Inclusive, essa coisa do ensaio vocal, ele não é algo que vá ser muito consistente durante, assim, até a adolescência. Mas as crianças vão melhorando nisso. Como eu disse, né, sempre as habilidades de memória vão sendo ampliadas. Aí as crianças de 4 e 5 anos, elas acabam ficando com mais habilidades, porque ainda a comunicação melhora muito mais, elas falam muito mais, elas têm uma série de outros avanços no desenvolvimento, né? Por exemplo, elas conseguem categorizar objetos, então é uma das estratégias para memorizar.
se a gente quer que ela fale uma série de nomes, que pode ser nome de objetos, de cores, de forma, mas se tem diferentes objetos misturados lá, vamos supor que são brinquedos, e aí tem animais, tem móveis ou miniaturas de móveis, tem bonecos, tem meios de transporte, ela vai, sei lá, assim, é sempre relacionado também a essa questão do desenvolvimento de linguagem. Se ela tiver bom desenvolvimento de linguagem, ela vai ter mais estratégia para usar essa estratégia de memorização de agrupamento, que é categorizar para lembrar. Então, ela pode fazer algumas associações. Ah, isso daqui são animais, isso daqui são móveis de casa, e ainda ela pode usar esses móveis de casa e categorizar mais ainda. Então, esses são os móveis da cozinha, esses são os móveis do quarto, esses são os móveis do banheiro, enfim, da sala. Se ela tiver menos habilidade, se ela for uma criança que tem muita alteração de linguagem, fala pouco, ela vai ter mais dificuldade para fazer esse tipo de categorização. Então, assim, a automaticidade que eu falei lá em cima, ela é importante para a criança, porque ela libera a criança de ficar pensando em coisas que poderiam já estar muito claras na cabecinha dela, já poderiam estar guardadas na memória de longo prazo e só ser puxadas para fazer tarefas mais complexas. Por exemplo, a nomeação, como eu disse, então ela saber nomes dos objetos, de cores, formas, coisas do mundo, coisas do ambiente dela, ou ela ter mais repertório, ainda um repertório mais rico, vai facilitar ela falar sobre várias coisas. Então, por exemplo, se ela quer me contar alguma coisa, ela tem um vocabulário rico para a idade, às vezes ela tem até um vocabulário que é mais avançado para a idade do que a gente espera, ou se ela tiver um vocabulário que é dentro do esperado para a idade, ela vai conseguir contar muito mais coisas, com muito mais riqueza de detalhes. Por quê? Porque as palavras estão todas lá. É só ela puxar da cabeça e é uma coisa assim que ela não precisa ficar pensando, que no automático vem, porque já está guardadinho lá, cada um na sua caixinha. Muitas vezes, né? Vários estudos dizem, né? Dessa questão de agrupar para lembrar. Então, tem-se uma ideia que pode ser uma ideia somente para fins didáticos, né? Para a gente ensinar, que cada coisa fica na sua gavetinha e vai sendo puxado de acordo com a necessidade. Mas isso facilita a execução a prática ou execução de tarefas mais complexas. E também tem essa busca sistemática, né? Que, por exemplo, crianças nessa faixa etária de 4 e 5 anos, elas podem fazer brincadeiras do tipo caça ao tesouro, que é procurar objetos escondidos na sala. Elas vão se lembrar. Você vai dizer, olha, você tem que procurar um objeto. Ou você mostra uma foto, você tem que procurar esse objeto aqui. Elas vão se lembrar desse objeto e vão sair procurando. Uma criança menor já não tem essa condição. Ela vai procurar por um tempo, mas se ela se distrai com qualquer outra coisa, esquece. Ela já perdeu o foco. Tanto que, quando a gente está com uma criança pequena e ela está, sei lá, ela está brava, ou ela quer muito alguma coisa, e você, sei lá, tem que sair, aquela coisa não vai ser possível de ser oferecida para ela naquele momento, ou ela vai ter que parar de. Um brinquedo, por exemplo, vai ter que parar de brincar para ir para outro lugar. Se ela chorar, o que você pode fazer é distraí-la com outra coisa. Ela esquece daquele brinquedo e não demora muito. E aí é a vida que segue. Agora, uma criança maior, ela já não é tão suscetível assim ao ambiente imediato. É sempre aquela coisa, especialmente se ela tiver boas habilidades de linguagem, ela vai ter mais condições de se lembrar e ela vai ficar toda hora, mas e aquilo? Mas e aquilo? Eu quero aquilo. Vai ficar, é sempre conforme a criança vai se desenvolvendo, é sempre mais necessário a gente ter jogo de cintura para lidar, né? As crianças escolares, como elas são maiorzinhas, elas têm ainda mais recursos. E uma coisa importante, que essa questão da automaticidade, veja, ela apareceu lá no começo, ela apareceu ali na primeira infância, nas crianças um pouquinho maiores, de 4, 5 anos, 6, né, também. É que aqui, hoje em dia, a gente já considera que com 6 anos já é uma criança escolar, que já está no primeiro ano do fundamental. Mas a automaticidade, ela é um processo ou um recurso da memória que é, assim, digamos que ela é fundamental para vários, para a gente evoluir em vários setores da nossa vida.
E, por um tempo grande, essa questão de tornar coisas automáticas através de repetição, de prática repetida, foi abominada até pelo nosso sistema educacional, porque nós, assim, de alguma forma, a gente fez interpretações de modelos teóricos que acabam ditando como ensinar as crianças nas escolas, e aí aconteceu que não podia mais repetir. E aí o processo de repetição ele é muito automático e tal. Assim, é muito automático, não, é muito repetitivo, que é a repetição. Acabou então que caiu por terra o caderninho de caligrafia, porque né, ficou com uma questão aí de que fazer letra por letra não era necessário, as letras são elas o modo como que cada pessoa escreve, né, a grafia de cada pessoa, ela é muito individual, ela diz muito da personalidade. Ok, entendo isso. E aí também caiu por terra essa coisa de gravar tabuada, de você decorar a tabuada, porque é um processo muito mecânico, a criança fica repetindo, repetindo, repetindo. E um monte de coisa que antigamente exigia-se na escola e hoje em dia acabou que não se exige mais. Então, por que uma criança tem que saber que 8 vezes 8 é 64? Ah, por que a criança tem que saber a tabuada de cor? Por que a criança tem que saber o alfabeto de cor? Por que seria indicado ela, de repente, usar um caderninho de caligrafia e aprender toda a grafia de todas as letras e saber a grafia de todas as letras de cor? Bom, é a mesma história da questão da nomeação. Quando eu torno alguma coisa automática, eu libero a minha memória para fazer processos mais complexos. Então, eu pego aquilo rapidamente e vou fazer outra coisa. Eu não me preocupo com aquilo, aquilo já está gravado na minha cabeça. Agora, quando, por exemplo, eu não sei que 4 vezes 4 é 16, eu preciso ficar pensando nisso. E aí, para eu fazer uma conta, né, uma conta um pouquinho mais elaborada, que exija que eu saiba isso rapidamente, para que facilite eu fazer o resto da operação, já vai demorar muito mais tempo, vai ser muito mais difícil. Então, assim, é algo que a gente precisa começar a pensar, né? Se não vale a pena retomar isso. E parece até que tem algumas escolas já que estão retomando essa questão, mas outras não. E a questão de saber o alfabeto, por que é importante saber as letras? Assim, saber o alfabeto de cor é legal, porque você sabe o nome de todas as letras, mas olhar para a letra e saber o nome da letra também é importante. Porque aí você tira do automático, assim, o automático aquela sequência, você torna automático o elemento isolado. Então, se você me mostrar qualquer letra, eu sei dizer rapidamente qual é essa letra. Eu não preciso ir no alfabeto letra por letra para encontrar qual é, né? Então, são processos que são importantes de serem desenvolvidos nessa etapa escolar. E, lógico, no primeiro ano é difícil da criança fazer isso, mas lá para o terceiro, quarto ano, isso já precisa ser trabalhado. E aí outras coisas também que seria legal de ter como automático na cabecinha das crianças e dos adultos são os estados do país, principais datas. Assim, as crianças hoje em dia, elas não sabem nem a data de nascimento ou a data de aniversário dos familiares que convivem com elas. Às vezes elas não sabem nem a data de nascimento delas, elas não sabem nem o aniversário delas. E aí eu sempre falo para elas: o que você quer ganhar de presente de aniversário? Ah, eu quero ganhar, sei lá, um carrinho de controle remoto. Eu falo: nossa, que legal, hein? Ó, começou. Começou a latição. Eu quero ganhar um carrinho de controle remoto. E aí eu falo assim para ela: nossa, e quando você faz aniversário para você pedir esse carrinho de controle remoto? Aí elas falam: não sei. Eu falo: nossa, então se seus pais quiserem nunca te dar um carrinho de controle remoto, eles podem não te dar, porque você não vai saber que data que é, que você tem que ganhar. Então eu faço esse jogo, né? De tipo, é preciso que você saiba disso até para você ter controle das coisas que você quer. Não é verdade? Assim, até esse basicão elas não sabem. Então, imagine outras datas. E eu não estou falando de criança super pequena, não. Estou falando de crianças, às vezes, no terceiro, quarto ano, que elas não sabem isso. Então, isso são coisas importantes da gente ficar consciente.
Aí outros processos que seriam mais complexos e que são já um pouco melhores executados nessa faixa etária e que vai ficando cada vez melhor, é a busca sistemática. Então, lembra, as crianças lá na pré-escola, de 4, 5 anos, elas tinham condições de buscar objetos num ambiente. Então, se eu mostrasse a figura de um objeto, ou se eu mostrasse o objeto em si, ou falasse o nome do objeto e pedisse para elas depois procurarem esse objeto no ambiente, elas davam conta. Mas se eu pedisse para elas lembrarem alguma informação guardada na cabeça, já seria muito para elas. Nessa faixa etária, né, na escola, quando elas já estão no ensino fundamental, aí elas têm mais habilidade de pegar informações que estão guardadinhas na cabeça, que já viraram memória de longo prazo, e me dizer essa informação. E a elaboração, que não é assim algo tão fácil de guardar, né? Que é relacionar dois elementos. Vamos supor assim que ela queira fazer uma associação para conseguir lembrar de alguma coisa. Então ela vê, por exemplo, deixa eu pensar, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha, quando eu era mais nova, eu estava aí na escola ainda, e eu tinha uma dificuldade de saber se através era com S ou com Z. E aí eu confundia através com talvez. Eu nunca sabia quem era que tinha S, quem era que tinha Z no fim. Aí eu assim, mesmo olhando várias vezes no dicionário, isso, não sei, sempre virava essa confusão na minha cabeça e eu não conseguia guardar de jeito nenhum. Aí eu comecei a pensar como é que eu conseguiria guardar isso. Eu já era um pouquinho mais velha aí, né? Já estava assim, já na adolescência, quando eu consegui desenvolver essa estratégia. Eu comecei a pensar como eu poderia identificar qual era que tinha S, qual era que tinha Z. Então eu peguei e falei assim: atravessa, então é com S. Se atravessa ou através é com S, então talvez só pode ser com Z. E aí isso formou uma associação que é complexa na minha cabeça, mas que me ajuda a lembrar. E olha, eu vou dizer, hoje em dia já está um pouco mais fácil, porque de tanto eu repetir isso, já entendi que talvez é com Z. Mas às vezes, no cansaço, dá uma bugada aqui na minha cabeça e eu retomo essa ideia do através. Atravessa é com S, então talvez só pode ser com Z. É um recurso que a gente vai poder se utilizar sempre na nossa vida, mas não é algo muito simples de fazer. Então, as crianças, elas têm alguma habilidade de fazer esse tipo de elaboração, mas elas precisam de auxílio. E, geralmente, mesmo elas sabendo fazer, se a gente não orienta elas fazerem, elas não conseguem fazer. Mesmo assim, a gente, por exemplo, acabou de fazer numa atividade uma associação para que ela guardasse uma informação mais fácil. Em outra atividade, se eu não disser para ela, se eu não disser para ela que ela pode usar essa estratégia, ela não vai fazer. Acho que somente os adultos, quando eles se lembram que eles podem usar essa estratégia, que eles fazem. Para fechar esse conteúdo, eu vou dizer para vocês, de um modo resumido, o que é que muda ao longo do tempo. Então, olha, as informações da memória, elas são sempre mais fortes. A gente memoriza mais fortemente aquelas informações que são altamente emocionais, que são episódios altamente motivadores, certo? E a gente, ao longo da vida, como eu disse, a gente vai se tornando mais capaz de ter processos mais flexíveis e mais elaborados. E a gente pode se utilizar de todos esses processos ou de todos esses recursos, como eu disse, a repetição, até a elaboração, que é o mais complexo, né? Todos aqueles processos que eu disse, a gente vai tendo mais condição de usá-los à medida que a gente necessita. Vamos supor que eu tenha que guardar um número de telefone. E, assim, tem gente que ouve uma vez e já fica com aquilo ali na cabeça, né? Eu não. Eu preciso ficar repetindo. Porque se eu não repetir, se esvai da minha memória de curto prazo rapidamente. Então, eu fico nesse processo de repetição até eu anotar. Eu vejo que muita gente faz isso. É um excelente recurso. As crianças, lá na pré-escola, elas já têm condições de fazer isso, mas
é sempre assim, a gente precisa sempre orientando. E elas vão ficando melhores nisso à medida que elas vão crescendo. Então, quanto mais a gente ajudar elas se lembrarem disso, mais, um pouco mais fácil vai ficando delas se utilizarem esses recursos ao longo da vida. Aí, que mais? Eu coloquei a questão da metamemória e da metacognição. Então, quanto mais maiores, mais velhos nós vamos ficando, a gente vai tendo condição de saber sobre lembrar e saber sobre saber. Então, assim, a metamemória é aquela capacidade que eu tenho de avaliar como é que eu faço para me lembrar das coisas. Quais são os processos que eu uso, igual eu descrevi para vocês como é que eu guardei na minha memória, ou a estratégia que eu usei para me lembrar como que eu escrevo, né, através ou talvez, fazendo uma reflexão do processo que eu usei para guardar essa informação na minha cabeça, ou para eu lembrar essa informação na minha cabeça. Isso, uma criança mais velha, perto, já na adolescência, já tem condições de fazer. Crianças pequenas, muito raro. E, assim, se forem pequenas, já escolares. Na primeira infância, esse processo não é consciente. E a metacognição, que é saber sobre saber. Então, como eu sei as coisas? Isso, as crianças na primeira infância, elas têm alguma condição de fazer isso se eu perguntar bastante. Então, se eu ajudá-la a entender como ela sabe daquilo, ela pode conseguir entender da onde que ela sabe aquilo. Mas não é algo que ela vai fazer automaticamente. Igual, esses dias eu estava cantando uma musiquinha com uma criança que eu atendo e ele está com 5 anos. E aí na música fala que o tubarão é comilão, e para encher o barrigão, come peixinho, come peixão e come até um baleião. Aí ele falou assim: ah, não é possível que um tubarão come uma baleia. Aí eu peguei e falei assim para ele: como é que você tem certeza disso? Ele: não sei, eu só sei que não dá para um tubarão comer uma baleia. Aí eu fui falando para ele: ah, então tá, então vamos ver se não dá mesmo. O que será que a baleia tem que faz ficar difícil de um tubarão comer? Porque ó, o tubarão é um bicho bem bravo, né? O que será que acontece ali para ser difícil de um tubarão comer uma baleia? Aí a gente começou a pensar na estética da baleia. O que a baleia é? A baleia é muito grande. Não todas as baleias, mas um filhote provavelmente pode ser comido. Um filhote de uma orca, de repente, né? Ou um filhote de qualquer filhote, desde que não seja tão maior do que um tubarão, ele pode comer. Então a gente foi pegando assim os elementos visuais, o fato da baleia geralmente não ser tão caçadora quanto um tubarão. Um tubarão é sempre muito mais, né? A orca é uma caçadora, mas, por exemplo, uma baleia jubarte não é. Outras espécies de baleia, né, não são. A baleia jubarte come crio, né? Ela nem tem dente, elas têm cerdas. Então, assim, um filhote, se ele for bem recém-nascido, ele, dependendo da situação, ele pode ser uma presa para um tubarão. Aí a gente foi falando sobre isso, e aí ele foi entendendo. Mas provavelmente, se eu perguntar dali um tempo, talvez ele tenha dificuldade de novo de dizer por que ele acha que ou ele tem certeza que um tubarão teria dificuldade de comer um baleião. E, e aí também a gente consegue, né, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente consegue planejar e realizar estratégias que vão nos ajudar a ter alternativas para lembrar. Então, eu volto no meu exemplo, ou no exemplo, qualquer outro exemplo que nos ajude a capturar uma informação que está aqui na cabeça. Eu preciso lembrar de algo. O que eu faço? Eu vou com intenção de me lembrar, então eu faço alguma coisa que vai me ajudar a lembrar daquilo que aquilo é importante. Se é uma criança, provavelmente ela vai precisar que um adulto ajude a ela fazer uma lista, por exemplo. Uma criança um pouquinho em idade escolar, que já tem uma série de atividades, de tarefas que precisam ser feitas. A gente tem que ajudar a criança a se organizar.
Um adulto não, ele vai lá e ele faz a sua própria lista, ou ele vai lá e marca na agenda para o celular lembrar, já que talvez ele esteja na correria e ele não lembra nem de olhar a lista que ele tenha para fazer. Se o celular não me avisar, ó, o celular acabou de me avisar uma coisa aqui, ó, que eu tenho que dar um remédio pro meu cachorro. E se ele não lembra, na correria do dia a dia, eu talvez esqueça. E aí talvez eu lembre que hora, a hora que eu vou olhar minha lista diária de tarefas e eu veja que aquela tarefa não foi feita. Então, o celular facilita bastante, os despertadores, né? Eles ajudam a gente bastante. Mas uma criança precisa de mais apoio de um adulto para conseguir ter esse hábito de fazer listas. Não vai ser fácil para ela conseguir desenvolver esse hábito. Quando a gente consegue já ter as nossas alternativas para lembrar, a gente acaba resolvendo os nossos próprios problemas, porque se a gente esquecer de um evento que é importante, vai ser um grande problema. E aí também é um grande problema para a criança, se ela esquecer, uma criança em idade escolar, se ela esquecer uma prova e não estudar para a prova, é um problema. Por isso que a gente precisa sempre estar auxiliando as crianças a se organizarem e adotarem estratégias que vão ajudá-las a lembrar dos compromissos, a lembrar das coisas, a memorizar coisas que são importantes, né? Como, por exemplo, letras, números, nome de objetos, nome de coisas do mundo, né? Depender da idade. Cada idade tem a sua necessidade e cada idade tem a sua vantagem e é assim que a gente vai devagarinho ao longo da nossa infância, ao longo da nossa adolescência, da nossa idade adulta, desenvolvendo ou ampliando os nossos processos de memória. Esse foi um vídeo que abordou, assim, de forma rápida, os processos que são importantes para uma criança ter desenvolvido na infância relacionados à memória. Espero que ajude vocês. Até o próximo encontro. Tchau!